turma, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a leitura de uma carta aberta. Vocês já leram alguma carta aberta? Vocês podem dizer, existe carta fechada? Como é que se lê uma carta que não é aberta? Então, a carta aberta é um gênero textual que pode ser veiculado em meios de comunicação, por exemplo, televisão, rádio, internet. E tem como objetivo informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto, Então, eu gostaria que vocês observassem, na leitura desse texto, como as informações e os argumentos eles estão conectados, para que a gente possa identificar o que pretende o autor, com o ponto de vista dele, Como é que nós iremos identificar esses elementos? Nós temos que buscar, e entender se o autor ele respondeu a pergunta por quê, Que estratégias argumentativas ele utilizou para mostrar isso? Foram percentuais, foram números, citações, Que informações provam o ponto de vista dele, Então, vamos analisar? Carta aberta. A Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, da Presidência da República, vem a público manifestar concordância e fazer uma defesa veemente a respeito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que garante um mínimo de 30% do fundo eleitoral para as mulheres, bem como o tempo de rádio e TV. Essa é uma importante vitória das mulheres brasileiras, deve ser mantida e seu cumprimento precisa ser acompanhado pela sociedade civil e Estado. A subrepresentação feminina na política brasileira é uma realidade gritante, que nos deixa entre os mais baixos percentuais da América Latina, atrás inclusive de países do Oriente Médio, considerados altamente conservadores. É preciso realizar ações para reverter esse cenário, que conta com 51,7% de mulheres votantes no país e apenas 9,9% de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados, dentre outros cargos eletivos. Vejam que disparidade, Nós temos apenas 9,9% de mulheres na Câmara de Deputados. Os outros 90% são de homens, Cadê a representatividade feminina, O financiamento precário de campanha eleitoral vem sendo destacado como a principal justificativa pela baixa representatividade e participação de mulheres na política. Pesquisas que analisam o desempenho de candidaturas, número de eleitos e a média total de recursos têm mostrado que o sucesso eleitoral está diretamente ligado ao financiamento de campanha, Mas tem toda a razão, A propaganda é a alma do negócio. Cabe ressaltar que as 51 eleitas a deputada federal tiveram uma média de arrecadação de R$ 1.292.748,68 e os 462 homens eleitos tiveram uma média de R$ 1.453.683,14. Os dados corroboram a afirmação de que somente as mulheres que conseguiram recursos semelhantes aos dos homens conseguiram ser eleitas. O acolhimento da consulta realizada ao TSE em prol da pauta feminina deve ser visto como uma vitória pela garantia de oportunidades mais justas para as mulheres. Trata-se de uma tentativa de corrigir um erro histórico que vem acontecendo devido à cultura patriarcal ainda presente no Brasil. Nesse sentido, a SPM viabilizou um GT, um grupo de trabalho, para acompanhar e traçar estratégias com o objetivo de aumentar efetivamente a participação das mulheres no pleito de 2018. Pela instituição, será realizada a campanha Votem Mulheres, oficinas regionais em parceria com o Eurosocial e uma nova edição do Fórum de Instâncias Partidárias, conforme estabelece o Plano Nacional de Políticas para Mulheres. Por fim, a SPM convida a sociedade brasileira, em especial os movimentos sociais, para juntas e juntos defendermos essa bandeira, que une todas e todos em prol de um Brasil mais igualitário e justo. Maria Aparecida Moura, Secretaria Nacional de Política para Mulheres. E então, vamos perceber aí o movimento argumentativo utilizado nesta carta aberta, Qual foi o ponto de vista defendido pela autora? A autora ela defende manter e cumprir
a decisão do Tribunal Eleitoral que garante o mínimo de 30% do fundo eleitoral para as mulheres, bem como o mesmo tempo de TV e rádio que os homens, né? Essa ideia ela pode ser resumida na frase utilizada no primeiro parágrafo. Ela diz assim: essa é uma importante vitória das mulheres brasileiras, deve ser mantida e o seu cumprimento precisa ser acompanhado pela sociedade civil e Estado. Quais foram os argumentos utilizados para que ela defendesse essa ideia, né? Primeiro argumento: subrepresentação feminina na política brasileira, que nos deixa entre os mais baixos percentuais da América Latina, atrás, inclusive, de países como o Oriente Médio, considerados altamente conservadores, né? Ela usa aí um argumento de exemplificação. Um outro argumento foi de que o financiamento precário de campanha vem sendo destacado como a principal justificativa pela baixa representatividade e participação das mulheres na política. Ela utilizou aí um dado, né, que confirma essa opinião dela, essa tese. 3. Dados corroboram a afirmação de que somente as mulheres que conseguiram recursos semelhantes aos dos homens conseguiram ser eleitas. E aí ela reafirma esse dado, né? Tentativa de corrigir um erro histórico que vem acontecendo devido à cultura patriarcal ainda presente no Brasil. Aí nós temos aí um argumento que traz a causa e a consequência, né? Agora nós iremos fazer a leitura de uma carta aberta que vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 142. Para conquistarmos lado a lado com todos os brasileiros a nação que sonhamos, o Rio é a primeira fronteira. Senhor presidente, esta é uma mensagem de cariocas de nascimento e de coração em defesa da urgência e da continuidade do apoio federal à segurança do Rio de Janeiro. Sabemos que o seu governo tem muitos problemas a resolver, entre eles o desemprego e a retomada do crescimento sustentável. Mas fica muito difícil estimular investimentos que gerem empregos, renda e arrecadação num quadro tão sombrio de violência. A cidade do Rio de Janeiro, vitrine do Brasil diante do mundo, hoje figura no noticiário internacional da pior maneira. E quando o Rio vai mal, isso prejudica o país inteiro. Não dá mais para esperar. Segurança não é coisa que se adie, sobretudo porque o Rio tem tudo para se tornar um exemplo de bravura, criatividade e poder de recuperação em circunstâncias tão adversas. A cidade recebeu recentemente investimentos de cerca de 25 bilhões em expansão de rede de transportes, novas arenas de eventos, museus, revitalização urbana e muito mais. Incorporamos mais 30 mil quartos de hotel e, graças ao dinamismo de grandes e pequenos empreendedores, novas atrações estão para acontecer. Os signatários dessa mensagem, fundados na experiência adquirida ao transformar sonhos em realizações altamente mobilizadoras no decorrer de suas trajetórias profissionais, têm a certeza de que o turismo é a alavanca para o resgate da cidade e estão trabalhando intensamente para isso. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, se o número de turistas aumentar em 20%, o impacto positivo na economia carioca será de 6 bilhões e 98 mil postos de trabalho serão criados. Mais turistas se traduzem em mais escolas, mais empregos, mais recursos para a saúde, melhores serviços à população. Tudo isso em curto prazo, porque a receita do turismo é instantânea. A sedução dos grandes eventos é uma estratégia de recuperação já testada com pleno sucesso. O Carnaval, o Réveillon e o Rock in Rio motivam grande parte dos turistas que visitam nossa cidade, e elas querem voltar. A intenção de novas visitas foi expressa por 94% dos residentes no país e 87% dos que residem no exterior. Contudo, a crescente percepção de insegurança pode botar tudo a perder. E a primeira perda será da esperança do povo no esforço da reconstrução nacional. Senhor presidente, nós, cariocas, estamos realizando nossa parte. É fundamental que o governo federal faça a sua. Já não bastam medidas paliativas. A situação requer ações imediatas, abrangentes e decisivas, em sintonia profundo e duradouro do seu governo. Será em vão qualquer esforço. Fique certo de que estamos preparados para retribuir o apoio da União com trabalho sério, capital produtivo e confiança inabalável no poder do fazer juntos. Vamos virar esse jogo. Respeitosamente, Bom José,
B. de Oliveira Sobrinho, Paulo Manuel Protásio, Ricardo Amaral e Roberto Medina. Empresários publicam carta aberta contra a violência no Rio. Jornal do Turismo, 15 de maio de 2007. Então, essa carta aberta, né, foi produzida pelos empresários Boni José, Paulo Manuel e Ricardo Amaral e Ricardo Medina, né, para fazerem um anúncio em uma página inteira no jornal O Globo. Então, essa carta aberta, né, eles pediam providências ao então presidente Temer para reduzir a violência no Rio de Janeiro. A publicação coincidiu com matérias do mesmo jornal, apontando que a violência pode ter sido responsável pela queda no número de turistas no estado, no verão de 2017. Vocês já tinham manuseado, já tinham lido alguma carta aberta, né? Ou já produziram alguma carta aberta para fazer alguma reivindicação de algum problema da comunidade de vocês? Na comunidade que vocês moram, já houve situações em que pessoas se mudaram ou, né, diminuiu a visita de pessoas por causa de violência? Que reivindicações, né, você imagina que esses empresários, né, poderiam fazer, né, à nossa comunidade? E que reivindicações vocês também poderiam fazer, né, às autoridades públicas? Então, a carta aberta, né, tem esse nome porque ela é dirigida a um público vasto, né, diferente da carta pessoal, que é direcionada a apenas uma pessoa, né? Ela é um gênero textual que tem como objetivo informar, instruir, alertar, né, como eu já disse, e seu destinatário é um conjunto de pessoas. Então, a carta aberta é um instrumento importante de participação social e política, porque apresenta temas de interesse social e coletivo, certo? Vamos aí para a atividade da página 144. Falei sobre a carta aberta. Para que seja compreensível a todas as pessoas, não pode ser longa, deve apresentar linguagem clara e objetiva, e, além disso, o registro linguístico é formal, e deve-se fazer uso das normas da língua culta, né? Letra A. Por que os signatários da carta aberta resolveram produzir esse gênero textual e não a carta endereçada diretamente ao presidente? Porque ele chama os demais cariocas a compartilharem as reivindicações dele, né? Isso fica evidente pelo título da carta aberta. Então, quanto mais pessoas, quanto mais cidadãos, né, fizerem essa reivindicação, né, então maior será o alcance dela, né? Tem mais chances das autoridades, nesse caso o presidente, se manifestar. B. Quais foram os objetivos da produção dessa carta? Esse objetivo foi alcançado? O que é que vocês acham? Então, os objetivos seriam protestar, informar, né, as pessoas e argumentar em favor de uma reivindicação. A reivindicação não foi atendida de imediato, né, mas posteriormente, em 2018, teve início a intervenção militar. Letra C. O interesse social e coletivo apresentado nessa carta abrange todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Explique. Nem todos, né? Pois há moradores que não vivem, né, nem usufruem do retorno financeiro que o turismo e a indústria de entretenimento arrecadam. 2. O primeiro parágrafo consiste na contextualização do problema e na apresentação da tese dos signatários da carta aberta. Responda. Quais fatos os signatários apresentam na contextualização? O Brasil passa por uma crise econômica grande, precisando de mais investimentos e de criação de trabalho e renda. Em contrapartida, o Rio de Janeiro tem sido notícia em jornais de todo o mundo, por causa da situação da violência descontrolada. B. Qual é a tese defendida pelos signatários no que diz respeito ao quadro de violência do Rio de Janeiro e a relação com a economia? Ele diz o seguinte, né? Diante da crise econômica pela qual passa o país, a violência tem sido um entrave para a melhoria dos negócios e estímulos de investimento no Rio de Janeiro. Então, essa é a tese, é o ponto de vista defendido pelos autores, né?
Em sua opinião, além do aspecto econômico, que outros aspectos da vida dos cariocas a violência atinge? Porque o signatário se restringe apenas a esse aspecto. Porque, aí é uma opinião pessoal, certo, gente? Tratam-se de empresários, né? Então, eles viram que estavam sendo prejudicados financeiramente, por isso que eles deram tanto destaque ao aspecto econômico, né? E não ao aspecto social. No segundo, terceiro e quarto parágrafos, os signatários apresentam argumentos para sustentar a tese apresentada por eles. Reproduz o quadro e preencham com as informações solicitadas. Quais os tipos de argumento aí que eles utilizaram? 1, argumento de princípio. 2, argumento de comprovação. 3, argumento de autoridade. 4, argumento de exemplificação. 5, argumento de causa. E 6, argumento de consequência, né? Como argumento, né, de princípio, nós podemos citar: mais turistas se traduzem em mais escolas, mais empregos, mais recursos para a saúde, melhores serviços à população. E argumento de comprovação: se o número de turistas aumentar em 20%, o impacto positivo na economia carioca será de 6 bilhões e 98 mil postos de trabalho serão criados. Argumento de autoridade: os signatários dessa mensagem, fundados na experiência adquirida ao transformar sonhos em realizações altamente mobilizadores, no decorrer de suas trajetórias profissionais, têm a certeza de que o turismo é a alavanca para o resgate da cidade e estão trabalhando intensamente para isso. Aí sim vem o argumento de autoridade, né? O que quer dizer argumento de autoridade? Algum especialista, alguma instituição, né, que tem propriedade para falar do assunto. Aí nós citamos, ele citou, segundo a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição de renome, se o número de turistas aumentar em 20%, o impacto positivo na economia carioca será de 6 bilhões e 98 mil postos de trabalho serão criados. No argumento de exemplificação, nós temos o Carnaval, o Réveillon e o Rock in Rio motivam grande parte dos turistas que visitam nossa cidade e eles querem voltar. Como argumento de causa, a cidade recebeu recentemente investimentos de cerca de 25 milhões em expansão da rede de transportes, novas arenas, eventos, museus, revitalização urbana e muito mais. Argumento de consequência, graças ao dinamismo de grandes e pequenos empreendedores, nossas atrações estão para acontecer. No primeiro parágrafo, os signatários solicitam a continuidade de apoio federal na segurança do Rio de Janeiro. E, na conclusão, reiteram a solicitação de engajamento profundo do governo. Responda. Embora os signatários não citem abertamente as ações que esperam do governo, o que é possível deduzir dessas medidas exigidas de proteção permanente a moradores e a turistas? A ajuda com as Forças Armadas e soldados da Força de Segurança Nacional para proteger moradores e turistas. Apoio para prender os chefes de quadrilhas, entre outras. O que os signatários quiseram dizer com já não bastam medidas paliativas, pesquise a palavra paliativa e considere o necessário. Aliás, pesquise, né, o significado de paliativa se considerar necessários. O que é que ele quis dizer com isso? Paliativa é algo que melhora a situação momentaneamente, mas não é capaz de resolver o problema, né? Então, é possível que tenha afirmado que não quer uma ação para dar resposta à carta ou em momentos de eventos, mas uma situação definitiva. Letra C, em sua opinião, que relação pode haver entre a solicitação dessa carta aberta e a intervenção militar ocorrida na cidade um ano depois? Quem saberia dizer? Então, né, uma série de pedidos, né, de setores da classe média e alta do Rio de Janeiro vinha ocorrendo, né, para que ocorresse a intervenção militar pelo governo federal com a Guarda Nacional, né? Então, essa e outras cartas deram respaldo para que fosse assinada essa intervenção. Aqui, moradores do Rio, os signatários dizem representar. Que posição social ocupam na sociedade carioca? Os moradores, né, de classe social e do segmento que representam, que são empresários e pessoas que trabalham no ramo do turismo e entretenimento. Agora vamos fazer a leitura dessa tirinha de Armandinho.
igualdade social, violência, igualdade social e violência, né? Essa deveria ser a dosagem, né, gente? Não o contrário. O que você vê nas imagens, né, no primeiro quadrinho, o Armandinho, ele observa uma pilha grande de tijolos, uma plataforma escrita violência, e apenas um tijolo em igualdade social, né? No segundo, mostra que ele tirou quase todos os tijolos da violência, deixando apenas um e colocando em igualdade social. Qual é a crítica social feita pelo personagem? De que a desigualdade social constrói a violência, né? E que se a gente construir um mundo com igualdade, a violência diminui ou até desaparece, né? Qual é a proposta do personagem para diminuir a violência? Construir um mundo com igualdade social, assim a violência passa a não existir ou a diminuir, né? A tal ponto que nem se percebe. A proposta de Armandinho vai ao encontro do que preconiza Demestem, no artigo Paz Social, ou da reivindicação dos signatários da Carta Aberta. Explique. E aí, o que é que vocês acham? Bem, vai de encontro ao que preconiza Demestem, né, em seu artigo, que ele afirma que em países desenvolvidos as crianças vão para a escola e não estão na rua aprendendo a violência, né? Então, a educação é uma das promotoras da igualdade social. Em contrapartida, a Carta Aberta apenas fala em termos econômicos de geração de investimentos, empregos e renda. Embora esses temas sejam importantes, não é dito uma única vez sobre diminuir a desigualdade como forma de acabar com a violência. Em sua opinião, quais medidas poderiam ser imediatas e quais poderiam ser tomadas em longo prazo para eliminar a violência? Como proposta, né, de solução em curto prazo, poderia ser mais investigação, né, logística, estratégia e menos incursão com arma nas comunidades. A longo prazo, a diminuição da desigualdade com investimento maciço em educação, principalmente nas melhorias da qualidade de ensino. A educação é quem vai transformar o mundo, né? Bem, nossa aula chegou ao fim. Muita gratidão e até a próxima.